trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a última morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse aqui é o julgamento final. Esse aqui, como já está dizendo aqui o título, é o juízo final. Esse julgamento, os que são salvos, eles não serão julgados nesse julgamento. Uma pessoa que morre, por exemplo, hoje, morre com Cristo, que tem um nome escrito no livro da vida, essa pessoa, ela não vai passar por esse julgamento. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai ser julgada, mas vai ser o julgamento do galardão, que é aquele julgamento que todos nós que morremos com Cristo passaremos ao chegarmos no céu, onde cada um vai receber a sua coroa. Não é que você vai para o céu ou não vai para o céu. Esse daqui é o juízo final. Esse juízo, aqui fala que os mortos se apresentarão. Esses são os mortos que morreram sem o Senhor. Então esses vão comparecer perante o Senhor, e eles serão julgados pelas suas obras, julgados e condenados. Então nesse juízo aqui, esse é o final. Aqui não é aquele momento que vai dizer, não, mas você está aqui, você vai ser salvo. Não, nessa altura aqui não. Aqui serão condenados, serão julgados e condenados. Por que a pessoa vai para o inferno? Ela vai ser julgada, e ela vai saber por que ela vai para o inferno. Ela não vai, mas por que eu estou aqui no inferno? Não estou sabendo por que não. Ela foi julgada, e vai ser aqui nesse momento aqui o julgamento. Aqui vão dizer que foram abertos livros, né? Ou seja, a vida da pessoa será aberta. Então você não vai ser salvo por causa disso. E aqui diz, né? Aquele que não foi achado no livro da vida, que não significa o livro da história da pessoa. É um outro livro. O livro da vida já é um outro livro. A pergunta que você fez é se a pessoa que aceitou Jesus tem um nome escrito, se esse nome pode ser apagado, digamos assim, né? É algo que não dá para se saber se apaga ou não se apaga. Uma coisa é fato, que a Bíblia ela ensina a pessoa a aceitar Jesus, se batizar e ter uma vida com o Senhor. Então se a pessoa aceitou Jesus, batizou e não permaneceu com a vida dela na presença do Senhor, não sei se apaga o nome, mas uma coisa é fato, ela está fora do céu, por aquilo que a Bíblia apresenta, né? Porque a pessoa está vivendo uma vida fora da palavra do Senhor, né? Deu para entender? Não sei se dá para entender, porque às vezes essas perguntas são complexas, né? E a gente acaba, ao invés de ajudar, acaba complicando mais ainda. Então tá certo. Pastor, tem uma referência na Bíblia em Êxodo 32, versículo 30, quando Moisés chega a Deus, intercedendo pelo povo, pede para que Deus tire o nome dele do livro da vida em troca do povo. E Deus responde assim para ele. Moisés fala no 32: perdoe-lhe o pecado ou não risque o meu nome do livro que escrever. Então o Senhor diz a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aí tem esse versículo que cita um pouco, acho que isso é interessante mesmo. Êxodo 32, 30. Se esse livro é o mesmo livro que Moisés cita, é o mesmo de Apocalipse que nós estamos falando, não sei dizer, mas aqui faz todo sentido, né? O próprio Deus dizendo que esse nome ele vai riscar, né? Pode ser que seja assim, esse mesmo livro, a gente não tem certeza ao certo. Acho que entra assim, né? Já estamos com aberto, gente, só comentando assim, entra um pouco nessas questões assim, será que eu estou salva para sempre uma vez que eu aceitei Jesus? Então eu posso pecar e estou salva porque eu fui batizado? Então assim, há uma condição, né, de libertação do pecado, de transformação de vida, né? Então assim, tipo, se a pessoa aceitou Jesus, ela foi batizada, tudo,
Senhor escreveu o nome dela no livro da vida de fato, amém, glória a Deus por isso. Mas assim, se eu continuar a ter uma vida de pecado, talvez isso, eu posso, não vou dizer assim que Deus não vai ter misericórdia de salvar minha vida, mas se eu, como posso falar assim, né, manter essa... Não, mas implica sim na salvação, então, né? implica na A salvação. prática do erro implica na salvação. Aí volta, né, a condição de morte mesmo, porque o pecado gera morte, né? Tiago fala isso. Então, né, vai ligando um pouco essa palavra. Ah, sim, faz todo sentido, sim. O viver no pecado leva a pessoa à morte. E nesse caso aí, não é nem somente a morte física, mas a morte eterna, que é esse julgamento final aqui. Faz todo sentido, sim. A irmã tinha levantado aqui a mão antes, depois eu passo para o irmão, tá? Pode perguntar. Pastor, mas se a pessoa aceitou a Jesus, se desviou, ficou muito tempo no mundo, mas depois se reconciliou, aí ela também é salva ou não? Como a irmã disse, se a pessoa se reconciliou, a Bíblia fala que Deus ele é misericórdia, né? Se a pessoa se reconciliou, se a pessoa se arrependeu, ela se arrependeu. É que às vezes a pessoa ela fica contando com isso, ela fala, vou viver a vida do jeito que eu quiser. E no final das contas eu vou lá e me arrependo, né? É que às vezes não dá tempo, né? Às vezes acontece uma fatalidade na vida da pessoa e não dá tempo dela nem pensar em nada, né? O irmão tinha levantado a mão, vamos Só um lá. comentário, pastor. Sobre esse número da besta, hoje já tem pessoas que usam esse número em placa de carros, né, em alguns lugares, né, pastor? Tatuados, né? Inclusive os judeus, eles, não sei porquê, eles têm aquele significado de placas usando o número 18, né? Eu não sei o que seria. Aí você soma o número 18 de placa de carro, alguma coisa na religião deles também. Isso dos judeus eu não sabia, né? Mas usar esse número 666 ele já é usado, né? Que é o número da imperfeição. Esse número da perfeição é o número 7, né? A perfeição de Deus. A imperfeição então seria o 6, digamos assim. E esse 666 é a junção do falso profeta, do anticristo e da besta, né? A trindade satânica, digamos assim. Como existe a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe também a trindade satânica, né? E esse número ele já é utilizado, sim. Eu já vi várias suposições, pessoas falando até em códigos de barra, né, questão desse número. São tudo especulações, não tem nada assim biblicamente ali para nós afirmarmos, né? Mais alguém quer perguntar? Vamos lá. 6/6/96? Ah, daí tem que orar dobrado. Você pode. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então eu queria nascer no dia 7/7, né? Mas não tem nada a ver. Apesar que minha filha nasceu 7/7, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, mas tem que tomar cuidado na cabeça do Deixa esse medo sair da tua vida. Depois eu oro para você. Amém, queridos? Apesar que no dia 6/6/2006, nossa, eu recebi um monte de e-mails pedindo para que eu orasse, porque o diabo, porque não sei o quê. Por fim, não aconteceu nada, foi só mais um dia, né? As pessoas gostam de criar todas essas místicas, né? E às vezes isso vem até para dentro das igrejas, isso é muito perigoso. Quem mais vai perguntar? E acaba a aula, você tem que falar comigo, eu vou sair daqui meia-noite hoje, até perto. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Não precisa ter vergonha, eu sei que tem um monte de gente com um monte de dúvidas aí. Vamos lá. E no caso, aqueles que tiveram a marca da besta, que vai poder comprar e vender, aqueles que não tiverem, que estão ali fiel ao Senhor, eles terão alguma provisão de alimento, alguma coisa? Olha, vão sofrer, sem dúvida. Achar que esse momento, até para aqueles que estiverem firmes no Senhor nessa época, achar que vai ser fácil, isso não é verdade, mentira. Vão sofrer muito. A Bíblia fala que os dias serão até encurtados, digamos assim, porque senão ninguém iria resistir, né? Mas, e também acredito que Deus, de alguma forma, vai trabalhar com essas pessoas, né? Mas vai ser um sofrimento muito grande mesmo. Vão passar realmente situações muito complicadas nesta época, até aqueles que são servos de Deus, né? O que mais? Vamos lá. Ele
está utilizando muito a televisão para... O que você pode esperar desse... Uma pessoa como ele assim? Olha, eu nem relaciono ele com o anticristo. Eu nem relaciono. Eu vejo ele como, sei lá, alguém que interpreta uma imagem, entendeu? E o interessante é que mesmo as pessoas vendo que não existe uma ligação com Cristo realmente, as pessoas seguem, até seguem, né? As pessoas, mas dentro da história não dá para esperar muita coisa dos homens, não. Os homens, eles são terríveis. Imagine só, Deus foi lá e tirou o povo do Egito, e o povo fez um bezerro de ouro e se dobrava perante aquele bezerro de ouro e falava: foi esse bezerro de ouro que nos tirou do Egito. Foi Deus que fez tudo isso. Eles viram Deus fazendo tudo isso, eles estavam se curvando perante o bezerro de ouro. Então assim, eu nem me assusto de ver as pessoas seguindo alguém como o Henrique Cristo, porque as pessoas elas idolatram, às vezes um cantor, às vezes uma banda, e faz daquilo um Deus. Imagina alguém que se veste como naquela época eles se vestiam, com a barba que nem naquela época, né? Uma coroa de espinho. O pessoal vai atrás mesmo. Mas ligação com a Bíblia, eu não vejo ligação nenhuma. Eu acho como alguém que está fantasiando as coisas, e tem muita gente que acredita, mas não vejo nem ligação com o Apocalipse, uma pessoa como ele. Pastor, e os padres vão subir, porque eles santo dele lá? A Bíblia fala sobre várias coisas que desagradam a Deus, né? E eu não sou ninguém pode dizer quem vai e quem não vai, né? Mas a Bíblia fala muito claro sobre sobre várias questões, entre elas a questão da idolatria, né? Essas pessoas que fazem um corpo, tatuagem, idolatram as pessoas, fazem figuras, ninguém sabe o que é. Não é uma marca da besta já? Não, essa pode ser uma marca, mas não com essa que está sendo citada aqui em Apocalipse, né? Esta Apocalipse será feita, será um código, né? Uma identificação. Eu já vi dizer isso, né? Que algumas pessoas já até têm esse chip, né? Que ali eu tenho uma espécie do código da pessoa, o nome da pessoa, o endereço, o tipo sanguíneo. Pode ser que seja algo que seja muito parecido com isso, né? Uma identificação como essa, que vai ficar na pele da pessoa, né? Mas vai ser algo visível. Vai ser algo que quem bater os olhos vai conseguir identificar que ele sim é de Cristo e que ele não é de Cristo, né? Nesse período. No caso das tatuagens, dessas marcas que hoje as pessoas estão fazendo, elas estão fazendo marcas, mas não é como essa. Essa aqui vai ser usada naquela época para identificar aqueles que aceitaram ou não aceitaram o anticristo como Senhor da vida. Mas e o corpo que é marcado por tatuagem? É uma outra situação, né? É uma outra situação. A questão da tatuagem, ela foge até daqui, né? Mas é uma outra situação. Não tem relação com essa questão da marca aqui. É uma outra situação. Porque assim, as visões, você tem uma visão, você não sabe realmente falar como que é aquela visão. De repente ele está falando de um espírito, de uma minha veia, eu acho, não sei. De repente pode estar sendo também dessa imagem, que a gente não consegue explicar realmente uma visão. Sim. Eu não acredito que seja. Eu não acredito que seja, porque vai ser algo para aquele momento, né? Pode ser que hoje já estejam aí estudando formas, como já existe, né? Estudos para tentar colocar na pessoa um chip, para identificar nela, né? Para naquele chip nós temos todas as informações da pessoa, para se rastrear as pessoas, como existe aquela pulseira em alguns presídios, né? Mas eu acredito que vai ser para aquela época, vai ser específico para aquele momento, né? O João, sim, ele usou muito isso, né? De não saber falar o certo que era, então ele usava comparativos, né? Mas nesse caso da marca, foi enfático.
uma marca que a pessoa vai